Mas estamos aí no penúltimo dia da campanha e eu creio que essa campanha foi algo que Deus colocou ao meu coração. Essa campanha de finanças é o Senhor limpando a casa, é o Senhor mudando a nossa mente, é o Senhor mudando a nossa visão, abrindo os nossos olhos, porque é muito mais fácil nós estarmos aqui pregando só prosperidade para vocês, sabe? Você vai vencer, você vai ser próspero, você vai ser abençoado e você vai, em nome de Jesus. Mas essa campanha de finanças, o Senhor está nos ensinando a fazer as coisas da forma correta, a fazer as coisas da forma que Ele nos ensina através da palavra de Deus. E eu vejo muito isso, eu vi isso em todas as pregações e nessa também não vai ser diferente. Há um ensinamento do Senhor para nós nessa noite. E eu fico muito feliz de estar aqui ministrando a palavra de Deus, é sempre uma honra, uma alegria muito grande poder falar do Senhor, poder falar o que o Senhor fez na minha vida. E eu creio, em nome de Jesus, que nós sairemos daqui diferentes hoje, através dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, eu quero consagrar esta palavra a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos nessa noite, que o Senhor venha, em nome de Jesus, Pai, tirar toda a dureza de coração a respeito das finanças, porque nós queremos sim, Senhor, ser prósperos e abençoados, mas fazendo isso, Senhor, da forma correta, que é Te honrando, que é obedecendo a Tua palavra, que é luz para as nossas vidas. Senhor, que os meus irmãos estejam abertos para ouvir e para receber, e que eu, Senhor, nessa hora diminua, para que o Teu Espírito fale à igreja, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor, amados. Sabe quando chega uma visita na sua casa? E aí você vai lá, pega uma vassoura, tira ali uma sujeira que tá ali muito na vista. Sabe, você vai passar um paninho para tirar um pó, porque tá chegando gente na sua casa. O Senhor tá fazendo isso através dessa campanha. O Senhor está limpando as nossas casas, limpando a nossa mente, para o que Ele vai derramar. Até porque, amados, não há óleo novo em odres rachados. Não há espaço para o novo se a gente não tirar fora o velho. Então é isso que o Senhor está fazendo nessa campanha, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Pois Deus, Ele quer nos ensinar a verdadeira prosperidade que está embaixo da sua palavra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre honrar a Deus, sabe? E nós possamos, em nome de Jesus, honrar a Deus com a nossa vida, honrar a Deus com as nossas finanças, honrar a Deus em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Sabe, lá em Romanos, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala, quem tem honra, dê honra. Então você vai receber mediante aquilo que você entrega. Se você é digno de honra, você será honrado. E o Senhor ama honrar os teus filhos, e você é filho amado de Deus. Nessa noite nós vamos aprender a colocar o Senhor em prioridade. É o que nos leva ao tema dessa noite, que é honrando o sócio majoritário. Quem é o sócio majoritário das nossas vidas, amados? É Deus. Ele é o sócio majoritário. E quando eu reconheço que Deus tem uma sociedade infinita comigo, eu reconheço que Ele é o sócio majoritário. E Ele está no controle. Afinal, o sócio majoritário é aquele que manda na empresa, não é? É aquele que dá a palavra final. A palavra final das nossas vidas, quem dá é o Senhor. E por isso que nós, tendo essa consciência de que Ele está no comando, nós não precisamos ter medo. O Ed iniciou esse culto falando de medo. Eu nem sabia, mas vem de acordo com a palavra de hoje. O Senhor nessa noite vai tirar todo o medo das nossas vidas. Medo de ofertar, medo de vai faltar, medo de empreender, medo de faltar, de passar necessidade, em nome de Jesus. Isso vai ser arrancado dos nossos corações nessa noite. E as suas finanças vão avançar em nome de Jesus. E eu creio que nós iremos bem nessa parte. Sabe, amados, Deus, Ele é um sócio incomum. Em todo empreendimento, o primeiro passo é honrar o sócio majoritário. E em nossa vida, Deus não é só um sócio, Deus é dono de tudo. Queria que você dissesse isso aí do fundo do teu coração. Diz assim, Deus é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. A restituição financeira é fundamentalmente a restauração da honra e da integridade
na relação com o nosso provedor. Para nós termos a nossa vida financeira restituída, é necessário nós restituirmos a nossa aliança com Deus. A forma como administramos os dízimos e as ofertas é a prova de que reconhecemos quem está no comando das nossas vidas. Lembra que eu disse no início que o Senhor estaria arrumando a casa? A primeira limpeza que o Senhor vai fazer em nós é nos ensinar a ser mantenedores da sua obra, que nos leva ao tópico 1, que vai nos ensinar sobre os dízimos. O dízimo, tópico 1, é reconhecimento. O dízimo é a parte fixa, amados, das nossas vidas. O dízimo é uma aliança. Então, toda vez que eu recebo do meu ganho, que eu recebo dos tesouros que vêm às minhas mãos, eu separo 10% para o Senhor. O dízimo, ele não é uma doação, ele é a devolução da parte que já pertence ao Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos ter em mente que o Senhor é aquele que provê os nossos dias, não é? Quem te dá o sopro das manhãs para você acordar e viver? É Deus. Quem te levanta da cama de manhã? É Deus. Quem te dá saúde para ir trabalhar, para ir fazer os seus afazeres? É Deus. Sabe, quem que nos dá a inteligência para trabalhar? Você já trabalhou ou já teve em alguma situação que fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? Tem gente tão mais qualificada que eu. Eu trabalhava num lugar em São Paulo e as pessoas tinham faculdade, um monte de coisa, um monte de curso. E eu falava, meu, não tenho nada. O que eu estou fazendo aqui? Sabe, queridos, mas quem nos capacita é o Senhor Jesus. E eu pude trabalhar, exercer ali a minha função no tempo que me foi determinado ficar naquele lugar. E fazia o mesmo trabalho de pessoas que estudaram muito mais que eu. Mas quem nos dá essa inteligência é o Senhor. Por isso que nós precisamos devolver aquilo que já é dele. Quando você tem uma empresa, quem te envia os seus clientes? É o Senhor. Quem te dá capacidade para exercer aquele trabalho, porque lidar com pessoas é difícil, não é? Você faz algo de um jeito, eles querem de outro. Bastante reclamação às vezes, é muito difícil. Mas quem nos dá entendimento, capacidade para trabalhar, para satisfazer as pessoas que vêm até nós, né? Para satisfazer os nossos clientes, esqueci a palavra. Quem faz tudo isso é o Senhor. E é o Senhor que faz esse cliente ficar satisfeito com você, retornar, te indicar. E com isso nós vamos crescendo financeiramente. Então é preciso que eu e você venhamos reconhecer que o Senhor é o dono das nossas vidas. E queria que você parasse para pensar agora, quem somos nós sem Deus? Quem somos nós sem o Senhor à frente das nossas vidas? Você já ouviu alguém dizer essa expressão assim, ó, eu que não vá trabalhar não para ver se Deus vai me dar alguma coisa? Eu já ouvi várias pessoas falar isso. Como se essa pessoa fosse autossuficiente, como se o que essa pessoa faz fosse muito importante, como se essa pessoa fosse o cara, como se essa pessoa fosse a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, não é assim? Mas se Deus não soprar o sopro de vida sobre nós todas as manhãs, se Deus não derramar esperança, alegria sobre as nossas vidas, nem da cama nós levantamos. É ou não é, irmãos? E eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. Fecha um pouquinho os seus olhos. Quero que você lembre um momento muito difícil da sua vida financeira. Você já passou aí um momento que você pensou que talvez não ia ter saída? Que quanto mais você orava, mais as coisas enrolavam. Eu creio que você já teve um momento assim, porque todos nós não estamos livres disso. Mas ainda com seus olhos fechados, eu quero que você se lembre de como Deus te abençoou e como Ele agiu ao seu favor, e você conseguiu passar por isso. E você passa por isso de novo, e o Senhor continua te abençoando. Sabe por quê, amados? Porque Deus mudou a tua história. Você conseguiu recordar aí? Consegue encher teu coração de gratidão a Deus pelo que Ele já fez? Pode abrir os olhos. Sabe, queridos, a nossa vida mudou. O que nós passamos na infância, quem aqui teve uma infância difícil? Eu tive. Uma infância às vezes de escassez, não tinha tudo. Nunca faltou alimento na minha casa, amados, nunca faltou. Mas a gente queria sair, às vezes a gente queria viajar, às vezes queria comer algo diferente, não tinha. Mas a minha infância não é a infância dos meus filhos.
A tua infância não é a infância dos teus filhos, não é? Os nossos filhos vivem melhor. E sabe o que vai acontecer com os nossos netos? Eles vão viver melhor que os nossos filhos. Porque o Senhor entrou na nossa história. E o Senhor nos muda, o Senhor nos dá estratégia. O Senhor nos dá a mudança de mente necessária para que nós tenhamos uma vida boa. Para que nós tenhamos uma vida que avança. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos viver e que nós vamos ver isso. Porque Deus, Ele mudou a nossa história. E o que era obra, o que poderia ser obra minha e sua, é uma obra de Deus nas nossas vidas. Vamos tirar um tempo todos os dias para agradecer a Deus. Às vezes nós olhamos só para o que é ruim, para o que é problema, mas que nós possamos ter um coração grato. Eu não coloquei no quadro, mas eu quero ler para vocês Salmo 94, do 17 ao 19, é um salmo que eu leio quase todos os dias, amados, que é uma grande verdade na minha vida e eu creio que na sua também, que diz assim: se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma, aleluias. Esse salmo é algo assim que, de verdade, irmãos, eu leio esse salmo, eu choro, porque é algo que o Senhor fez na minha vida, é algo que o Senhor faz nas nossas vidas todos os dias. Há um consolo para a nossa alma que só vem do Senhor. Mesmo diante das pressões do dia a dia, há uma alegria que só vem dele. E só ele pode nos manter de pé. Sabe, vamos falar um pouquinho do que aconteceu hoje? Vocês ligaram suas TVs ou entraram na internet e viram aquela coisa horrorosa que aconteceu no Rio de Janeiro, né, irmãos? Aquela chacina horrorosa, onde tinha ali os entes queridos de alguém. Pode ser traficante, bandido, o que for, não sei. Mas era um ente querido de alguém, era filho de alguém, era irmão de alguém, era sobrinho de alguém, era pai de alguém, jogados ali naquela rua como lixos. Sabe, são tantas pressões externas ao nosso meio, que se Deus não der para nós muita esperança e muita alegria, que não vem do nosso entendimento, mas vem dele, nós não conseguimos suportar as pressões da vida. É por isso que nós precisamos ter um coração grato. É por isso que nós precisamos ter gratidão também nas nossas finanças. Muitas vezes nós temos gratidão em tudo. Eu sou grato porque a minha família é do Senhor. Eu sou grato porque os meus filhos são do Senhor. Eu sou grato porque a enfermidade que eu estava passando, o Senhor entrou sobre a minha vida. Mas muitas vezes nós não somos gratos nas finanças, sendo que é o Senhor o dono de todas as coisas. E é por isso, amados, que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Eu conheço famílias ricas, muito ricas, que não têm paz dentro de casa. Eu conheço famílias muito ricas que sofrem de uma depressão tremenda, que não conseguem nem usufruir daquilo que têm. E como nós, que ali matamos às vezes um leão por dia, temos força, temos coragem e fé para avançar. Porque a nossa vida é do Senhor. E eu e você, nós reconhecemos tudo que Ele é. E porque nós sabemos que tudo é dele e para Ele são todas as coisas. Eu queria que você repetisse comigo assim, ó. Levanta sua mão um pouquinho, repete comigo assim, ó. Eu quero honrar a Deus. Mais forte, irmãos. Eu quero honrar a Deus com as minhas finanças. Porque eu reconheço que Ele é soberano, e eu quero ser canal de bênção, e eu me alegrarei em ser mantenedor da obra de Deus desta terra. Aleluia! E a Bíblia, amado, ela nos ensina a devolver a parte fixa que é do Senhor, os 10% dos meus ganhos. E sabe por que essa palavra devolver? Nós devolvemos ao Senhor porque nós reconhecemos que 100% do nosso ganho é dele. A Bíblia nos ensina a devolver os 10%, certo? Ok. Os 90% nós somos mordomos, administradores, certo? Por quê? Porque o Senhor nos deixa ficar com os 90%. Porque 100% do nosso ganho é dele. Mas nós devolvemos aquilo que está na Bíblia, 10% do nosso ganho.
Por isso que fala aqui devolver, porque não é uma doação, é uma devolução do que já é dele. Nós reconhecemos que ele é autoridade espiritual em nossas vidas, porque ele tem uma aliança comigo e eu tenho uma aliança com ele. É isso que você diz toda vez que você separa aí do seu montante os 10% que é do Senhor, para que você também possa abençoar os 90% que te ficou incumbido de administrar. É por isso que nós devolvemos o nosso dízimo. E eu quero declarar sobre a sua vida que através dessa campanha Deus está tirando as vendas dos teus olhos e você não vai mais migrar na sua vida financeira. Você vai colher, você vai multiplicar em nome de Jesus, é o que eu declaro sobre ti. Sabe, a Bíblia é muito clara a dizer: faça a prova de Deus, faça a prova de Deus. O desafio de Deus para as nossas vidas é que Ele nos convida a prová-los. Vamos ler Malaquias 3, do 8 ao 11, que diz assim, ó: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra de Deus para os dízimos e para as nossas vidas. Sabe, amado, dizimar é abrir as janelas do céu sobre nós. O dízimo é um ato que nos coloca debaixo das bênçãos do Senhor. Ele garante que haja sustento da casa dele e nos protege do devorador. Você semeando, você tendo essa aliança do dízimo, além de você estar abençoando a casa, você está protegendo aquilo que ficou nas suas mãos. A restituição financeira, ela começa por aqui, devolvendo com integridade a porção que pertence a Deus. Isso não é uma lei do Velho Testamento, é um princípio eterno de reconhecimento. Deus honra quem honra. Deus abençoa aquele que é abençoador. Deus se agrada com aqueles que compreendem a importância de manter a porta aberta da casa de Deus. Deus é justo. Nós podemos ver isso lá no verso de Romanos 13:7, que Paulo escreve assim: deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, se te é direito, honra é o que você vai colher. E o Senhor ama honrar aqueles que honram a casa dele, aqueles que honram os seus mandamentos. Reter os dízimos é roubo e revela um coração individualista e de medo. Mas eu quero que você repita comigo nessa noite. Repete assim: eu não serei, eu não serei mais escravo do medo. Eu terei alegria em abençoar, em nome de Jesus. Você vai sair daqui, amado, cheio de alegria em abençoar, em devolver aquilo que não é seu, em colocar a tua casa em ordem, em tirar toda a sujeirinha que possa estar aí na sua casa. Sabe, o Senhor quer te prosperar, Ele vai te prosperar em nome de Jesus. Mas Ele vai te prosperar da forma que está escrito na palavra de Deus, da forma correta. E ainda sobre os dízimos, tem uma coisa ainda importantíssima, porque você não pode entregar o dízimo de qualquer jeito. Imagina que isso aqui é um presente muito bonito, muito embrulhado, um presente caríssimo, uma joia caríssima está aqui dentro. Se eu entrego, vamos supor que eu vou entregar para a pastora Beth. E eu vou entregar para a pastora: olha, pastora, eu comprei para a senhora, olha, eu te amo, receba esse presente. Não tá legal? Importa se isso aqui é caro? Não.
porque eu entreguei com alegria. Agora aqui pode estar a joia mais preciosa do mundo. Se eu entregar assim, ó, toma aí. Não é assim que nós entregamos o dízimo. A Bíblia diz, você precisa entregar com alegria. Você precisa ter o sinal de alegria para fazer tanto a entrega do dízimo quanto das ofertas. A alegria é o sinal que você está conectado aos céus e não está fazendo do dízimo uma troca pela prosperidade, mas é porque você entendeu, é porque você recebeu e você faz com alegria, porque não é para homens, é para o Senhor. E uma vez que nós já entendemos essa parte do dízimo como parte fixa das nossas finanças, nós vamos para o segundo tópico, que são as ofertas. Então, tópico 2, as ofertas voluntárias. Ainda falando da retirada do nosso sócio majoritário em nosso empreendimento, que é a nossa vida, nós vamos abordar sobre as ofertas. Além do dízimo, também é uma parte importantíssima nas nossas finanças, amados, que são as ofertas voluntárias. A palavra nos ensina a não comparecer diante de Deus de mãos vazias. Deus orienta seu povo a vir diante dele com ofertas. Vamos ler Deuteronômio 16, do 16 ao 17? Diz assim, ó: 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, ao teu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. É a palavra que está em Deuteronômio. Essa passagem, amados, ela relata a libertação do povo do Egito. É a promessa de Deus que eles sairiam daquele lugar, mas eles não saíram daquele lugar de mãos vazias. Além da libertação, eles saíram de lá com as mãos cheias do próprio tesouro do Egito. Porque só a libertação já seria um grande milagre para aquele povo que estava aguardando há muitos anos. Mas o Senhor, ele faz a obra completa. Ele não só liberou o povo, mas o povo saiu de lá de mãos cheias. Tudo isso foi a pura ação do Deus poderoso. E é por isso que o Senhor diz todas as vezes que os seus filhos forem ao meu encontro, que vão de mãos cheias, de algo que já foi dado pelo próprio Senhor. Então, se o Senhor enche as nossas mãos, por que nós vamos nos apresentar diante dele de mãos vazias? Se o Senhor já derramou os tesouros do céu sobre nós, por que nós vamos nos apresentar diante dele sem nada, com as mãos abanando? Quando nós vamos a um aniversário, é ou não é? Nós não temos vergonha de ir sem nada? Você já foi a um aniversário e não levou presente? Você fica constrangido. Porque você fala, nossa, eu vou chegar lá de mão abanando, todo mundo vai me ver, todo mundo vai saber que eu não comprei nada. Mas muitas vezes nós nos apresentamos diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso, e não trazemos também nada. E muitas vezes nós pensamos assim, sabe, amados? Isso que eu tô falando não é que eu tô falando só para vocês, não. Isso já aconteceu comigo também várias vezes. Ah, sabe o que é? Deus entende. Deus sabe do meu coração. E Ele sabe mesmo, amados. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Se você consegue ofertar na vida das pessoas, quem dirá ao Senhor? A oferta, ela é diferente do dízimo, porque o dízimo é um percentual do que recebemos. Mas a oferta não. A oferta, ela é espontânea. Vamos aprender sobre oferta sobre 2 aspectos. Nós vamos falar sobre as primícias e sobre a oferta de agradecimento. Então, letra A oferta das primícias. A oferta das primícias é a primeira melhor parte do seu ganho. Confessam que Deus é prioridade e que Ele abençoará o restante. Elas são um ato de fé que assegura a multiplicação sobre todo o ciclo da produção. Então eu vou tirar ali o primeiro, porque eu sei muito bem que o Senhor já abençoou o restante que ficou nas minhas mãos. Vamos ler Êxodo 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Está lá em Êxodo 34. A oferta da primícia é um reconhecimento do que o que você está recebendo veio do Senhor. Então você entrega ali a primeira parte, porque o Senhor já abençoou o restante. Na verdade é uma oferta de agradecimento. Então, como nós reconhecemos que podemos colher
Os primeiros frutos você separa como oferta para o Senhor. Como eu reconheço que Ele é o dono de todas as coisas, eu separo a primeira parte para o meu Senhor. E como nós fazemos também nos aniversários. Quando você corta o bolo, o primeiro pedaço é para quem? Para alguém especial, não é? Geralmente para o pai, para a mãe, para o irmão, para o melhor amigo. O primeiro pedaço de bolo é algo assim especial no aniversário. As pessoas ficam ofendidas quando não ganham, é ou não é? Então é a mesma coisa que nós fazemos com o Senhor. Eu pego aquela primeira parte e entrego para Ele. Vamos ver isso na prática? Olha, tem aqui no quadro. Você pode separar dos seus ganhos 3% da sua renda mensal. Ou você pode ofertar ao Senhor os ganhos do seu primeiro dia de trabalho. Tem uma outra ilustração também, que tá lá um exemplo prático, tá bom? Olha lá, se eu ganho R$1.000 por mês, então o que é o valor das primícias? Seriam 3%, então é R$30. E o dízimo é R$100. Primícia é uma coisa, dízimo é outra. Não é porque você entregou o dízimo que você vai tirar do dízimo a primícia. Não, é uma oferta. Dízimo é uma aliança. Então ficaria primícias R$30, dízimo R$100, no total de R$130. Ou eu posso separar o ganho do primeiro dia útil do mês e entregar ao Senhor. Essa é uma oferta voluntária, amados. Para aqueles que trabalham por conta, por exemplo, vamos supor que eu tenho um salão de cabeleireiro. Então, no primeiro dia do mês, entrou lá 3 clientes e eu recebi R$150 naquele dia, vamos supor. Então, eu vou pegar o ganho daquele primeiro dia e eu vou ofertar ao Senhor. Eu estou entregando a minha primícia a Ele. Ou eu posso também tirar de todo o ganho que eu tive naquele mês, 3%, que é o valor da primícia, que está na palavra de Deus. E é muito importante, amados, que nós venhamos ter esse coração abençoador, porque a igreja, ela precisa pagar os aluguéis, ela precisa pagar a água, luz, internet. Muitas das vezes, nossos pastores que deveriam tirar o seu salário, muitas das vezes nem conseguem, acaba tendo que trabalhar fora para poder suprir as suas necessidades, porque a igreja não consegue gerar esse montante. Por isso a importância de uma oferta generosa, de uma oferta voluntária a respeito das primícias. Deu para entender que a primícia é tirar o primeiro, pode ser o primeiro dia, ou 3% do seu ganho. Se Deus tocar no teu coração, amado, para ser um primiciante, seja em nome de Jesus, porque você já estará agradecendo ao Senhor pelo resto do mês que o Senhor já abençoou sobre a sua vida, em nome de Jesus. E vamos para o B, que são as ofertas de agradecimento. Ofertar é abençoar. A Bíblia diz: a maior felicidade está em dar do que receber. Que você possa ser um ofertante assíduo na casa do Senhor, pois a igreja, ela se mantém justamente dos dízimos e das ofertas. Você também pode ofertar, amado, na vida de alguém, sabe? Às vezes tem uma pessoa ao seu redor passando tanta necessidade, que você possa abrir o teu coração a ser um abençoador das pessoas que estão ao teu redor. Isso também é uma forma de oferta. Nós temos também as ofertas de manutenção, que geralmente nós pedimos, vamos supor, vai fazer a pintura da igreja, precisa comprar um som, precisa fazer algo, então se levanta ali uma oferta para suprir aquela necessidade da igreja. Então toda vez que tiver, amados, a oportunidade de ser um ofertante, seja em nome de Jesus, e o Senhor não vai deixar de te abençoar, porque o Senhor quer nos usar como mantenedor dessa casa. Às vezes nós não temos a disponibilidade de ir aos lugares, de ser aí um grande evangelista, mas nós podemos ser mantenedor da porta aberta, porque nós estaremos não só assim, colhendo aqui na terra, nós vamos colher um dia lá no reino de Deus, como mantenedor da casa do Senhor. Deus se alegra com o coração generoso. Existe também, amados, a oferta para alguém que necessite na igreja. Muitas vezes também nós levantamos aí uma oferta quando sabemos que algum membro da igreja precisa de alguma coisa. Que você possa também abrir o seu coração a ser abençoador na vida do teu irmão. Talvez aquilo que você tem de sobra na tua casa, falta na casa de alguém. Que nós possamos ser ricos em distribuir e não querer só para nós, porque o Senhor se alegra
e quer nos usar como um canal de generosidade, amém? Quando o sócio majoritário definiu os dízimos e ofertas, ele tinha uma vista de financiar o seu maior projeto nesta terra, que é a igreja do Senhor. E ele quer usar você como financiador da obra dele nessa terra. Olha que bênção maravilhosa para as nossas vidas. Deus, ele foi o maior ofertante de todos os tempos. Sabe por quê? Porque ele ofertou seu filho para mim e para você, para que nós fôssemos livres, para que nós pudéssemos regozijar de uma vida maravilhosa. Então é por isso que nós também precisamos ser os abençoadores. Sabe, amados? Deus, ele está acostumado a ofertar nas nossas vidas. Deus oferta nas nossas vidas o tempo todo. E muitas vezes nós fechamos os nossos corações para isso. Deus, ele conhece os nossos corações, ele conhece mesmo, pode ter certeza. Mas não pode virar uma prática nunca ofertar na casa do Senhor. E às vezes nós acabamos ficando assim, não preciso levar hoje não. Amanhã também não precisa não. Tá precisando da tinta aqui na igreja, mas alguém vai abençoar, então também não vou abençoar não. Deus vai te castigar por causa disso? É claro que não. Mas Deus conhece o nosso coração e isso não pode virar uma prática, sabe? De nunca também você ser um abençoador. Porque para ter a restituição na vida financeira é necessário ser um abençoador. E se você tem esse coração abençoador, você tem esse coração voltado para o Senhor e você está há muito tempo sem poder ofertar e dizimar na casa do Senhor, pode ser que tenha alguma coisa errada. Pode ser que falte organização, que é o que nós vamos falar no nosso último tópico. Mas antes eu queria contar para vocês um testemunho que eu vi num podcast. Eu achei muito interessante, assim como Deus age, né? Eu estava assistindo um podcast e estava o pastor Fábio Lacerda. O pastor Fábio, ele é irmão daquela dupla César Menotti e Fabiano. E ele é pastor lá da Lagoinha de Minas, lá onde começou Diante do Trono, da sede mesmo, né? Ele é um dos pastores de lá. E ele disse que o Senhor deu uma visão para ele de um estádio cheio de gente adorando ao Senhor. Era tipo um evento gospel. E o Senhor falou para ele que teria que ser de graça, que não era para cobrar ingresso do povo. E aí ele falou, Senhor, como é que eu vou fazer um evento no estádio, pagar os irmãos que vão lá se apresentar, que levam banda, precisa também ter um gasto, né? E bancar toda a estrutura de um evento desse tamanho. Eu não vou não. Mas ele falou, começou a ser incomodado com essa visão desse estádio. Diz que era uma adoração tão profunda ao Senhor naquele estádio. E o Senhor falou que ia fazer algo lindo, que ia haver muitos testemunhos, que o Senhor ia mudar aquela cidade através daquele ato, daquele estádio. E ele falou, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Como? Eu não sei. Juntou lá uma equipe que ninguém sabia organizar um grande evento como esse, porque imagina, precisa de licença da prefeitura, precisa pagar o estádio, precisa pagar o povo, precisa de ambulância, precisa de um monte de coisa, de segurança, de médico, de tudo naquele lugar. E aí ele falou que fez ali uma conta mais ou menos com um valor absurdo. Mas ele falou, eu vou fazer. Porque se Deus mandou eu ofertar na vida desse povo para adoração, eu vou fazer e o Senhor vai prover. E ele fez, amados. Fez esse evento, foi céu na terra, foram mover muitos testemunhos, tudo que o Senhor fez na vida daquele povo, daquela cidade, através desse evento. Passou o evento, chegou às contas do evento. E aí ele pagou, né, com o que ele tinha, todas as suas reservas foram embora. Diz que os irmãos lá que são famosos deu uma oferta maravilhosa, não foi suficiente. E por último ele falou para a esposa dele, nós vamos vender a nossa casa. Porque eu não vou envergonhar o nome do Senhor e ficar devendo para ninguém por causa desse evento do estádio. E aí ele foi e estava prestes a vender a casa dele, quando um amigo ligou e falou assim, olha, eu vou te apresentar. Ele contou, né, a história que estava devendo, até os tubos tal, por causa do evento lá. E ele falou, eu vou te apresentar uma pessoa que é cristã e que também trabalha com isso, está acostumado com esses eventos, fechar estádio e tal, e apresentou para ele. E ele não precisou vender a sua casa, amados. Esse homem se colocou, né, à disposição do pastor, pagou tudo que devia, ele não precisou vender a sua casa. E mais, essa pessoa virou sócio dele, né? E hoje esse evento acontece todos os anos, eles não cobram nada de ninguém. E o Senhor restituiu tudo que ele tinha ofertado nesse evento. E esse evento hoje acontece, eu não sei o nome do evento, eu não me lembro, mas é um evento grandiosíssimo que acontece lá em Minas, e aonde o povo adora o Senhor sem pagar um centavo. E hoje acontece todos os anos
porque ele foi apresentado a esse rapaz. E esse rapaz, por ter conhecimento, hoje chamou patrocinadores, então fez uma forma daquilo funcionar e você não ficar devendo até os cabelos, né? Para você ver que quando nós obedecemos a voz do Senhor, o Senhor age ao nosso favor e Ele não deixa que nós ficamos devendo. Quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor falou ao meu coração que muitas vezes Ele tocou em mim e em você e nós retemos de dar a oferta por medo. Mas em nome de Jesus, que o medo venha cair por terra hoje, que nós possamos ser sim ofertantes, porque o Senhor nunca vai deixar a gente passar nenhum tipo de aperto. O Senhor vai suprir tudo e muito mais do que nós necessitamos, amém? Que você possa levar sobre si essa parte de ofertas, de dízimos, como uma prática na sua vida. E eu quero ir para o último tópico, que fala um pouquinho sobre organização, já estou encerrando. O tópico 3 fala da prudência da administração, que é o treinamento para o reino. A prudência, ela é fundamental para que qualquer pessoa administre qualquer coisa, não é? Você colocaria aí na sua empresa alguém que não sabe administrar direito o seu negócio? Você levantaria essa pessoa como o seu diretor, seu administrador? Da mesma forma é o Senhor com a gente. Os imprudentes, eles estão sempre enfiando os pés pelas mãos. Lá em Apocalipse 22:5, diz que nós, como esposa de Cristo, nós vamos reinar para com Ele, para todo sempre, de forma eterna. Então, toda a nossa administração aqui na terra vai reverberar na nossa administração no reino. Você precisa ser organizada aqui na terra, porque um dia você vai reinar com Cristo. Por isso que nós precisamos ser bons mordomos das nossas riquezas, pois um dia Deus colocará em nossas mãos as riquezas não da terra, mas do céu. A administração dos 90% que fica em nossas mãos é também um treinamento para reinarmos com Jesus. Nós precisamos, amados, de organização financeira. Você já reparou como a natureza ela é bem organizada? Tudo está no seu lugar. Tudo é perfeito. A natureza é uma obra divina, significa que Deus ele é muito organizado. E você, como filho de Deus, será organizado também em nome de Jesus. Se você não é, meu irmão, passe a ser. Vê aí o que você precisa rever sobre a sua vida financeira. O que é que precisa ser ajustado na sua vida? Então ajuste. Se for necessário mudar seu estilo de vida, então mude. Isso será para o seu próprio bem. Sabe, amados, tem uma piada, não sei se é uma piada, uma história, né, que contam que chegou o cartão de crédito da esposa e ela falou, nossa, isso é tudo culpa de Satanás. Satanás fala, eu não tenho nada a ver com a fatura do seu cartão não, minha filha, foi você que gastou demais. Isso aí não foi eu, as outras coisas podem até ter sido, mas isso aí não foi eu não. E muitas vezes, amado, nós somos escravos de cartão de crédito, não é? Muitas vezes nós consumimos aquilo que não há necessidade. Sabe, amados, a escassez duradoura é um sinal de Deus para as nossas vidas. Opa, tem alguma coisa errada. Sabe, passar por momentos difíceis, todos nós estamos suscetíveis. Mas se esse momento na sua vida financeira perdura por anos, é o Senhor sinalizando para você, tem algo errado. E muitas vezes, nós que precisamos, né, nos posicionar a respeito disso. Aquele tal de eu mereço pode ser uma grande cilada. Sabe, eu estava contando quando eu voltei agora para casa, nós tivemos que comprar alguns móveis, nós mexemos lá um pouquinho para poder voltar, né? E aí eu estava contando, acho que foi pro Dani, eu não lembro para quem que eu estava contando. E eu falei assim, gastei tanto que só de raiva eu fui lá e comprei um quadro do leão, quase igual da igreja, coloquei lá na minha sala. Aí na hora, assim, meu coração apertou, sabe? Por quê? Porque assim, eu já tinha gastado tanto, que tem gastar pra comprar mais um quadrinho pra pôr lá no quarto, lá na sala pra ficar bonitinho? E é nisso que a gente cai nessas ciladas, né? Na hora que eu falei, eu senti um aperto, assim, do espírito, sabe? Que muitas vezes nós fazemos isso. Na nossa casa, nós observamos, amados, que se nós fizermos uma compra grande por mês, pra nós fica melhor. Você precisa ver o que é melhor para você, para sua casa, para sua rotina. Talvez para nós ficar indo no mercado toda hora, a gente gastava mais. Então nós percebemos que se nós fizermos uma compra grande por mês, nós estávamos gastando menos. Então isso são ajustes que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos ver isso, né? Talvez um pequeno ajuste já faz uma grande coisa aí nas suas finanças. Esse mundo, amados, ele jaz do maligno, ele jaz do consumismo, ele jaz de algo que vem para nos enganar.
Para pra pensar, ó, tem Páscoa, tem Dia das Crianças, tem Natal, tem não sei o que, tem Dia dos Professores. Gente, se você for cumprir esse calendário, você vai ter que tirar uma parte da sua renda só para presente. Não que você não possa abençoar seus netos, seus filhos, é Dia das Crianças, você pode, louvado seja Deus, dê mesmo lá uma bicicleta, algo que ele necessita. Mas nós precisamos saber que o Dia das Crianças, ele foi feito por um prefeito, foi feita uma lei para que 12 de outubro fosse Dia das Crianças. Sabe para quê? Da mesma forma que é dia da árvore, que é dia do índio, mas a Estrela, que é aquela fábrica de bonecos, de brinquedos, ela foi lá e começou a pegar o dia 12 de outubro e fazer um grande marketing para vender brinquedo. E aonde que eu e você estamos no dia 12 de outubro? Numa loja lotada comprando brinquedo para os nossos filhos, que às vezes tem um monte. São algo que a gente precisa pensar. Outra coisa uma coisa que eu brigo lá em casa, que é por causa de ovo de Páscoa, amado. Primeiro que as nossas crianças são ensinadas há muito tempo que não é ovo, é cordeiro, que não é coelhinho, é o sacrifício de Jesus. Já começa por aí, né? E aí, amado, você compra um ovo, uma casquinha tão fina que se você pegar, quebra. Não é? Não tem nada de chocolate ali. Aí tem um brinquedinho velho, dá R$1,99 lá dentro, e você paga R$200 no ovo. Sabe o que é isso? É o consumismo que nos foi imposto. E nós estamos lá comprando um pro filho, um pro sobrinho. Não tem como. Sabe, eu não sei se a Ju lembra, eu acho que a Ju vai lembrar. Muitas vezes, sabe o que eu fazia? Comprava um pouquinho de chocolate, comprava as forminhas de princesa, de coração, e a gente ia fazer. Eu e ela, a gente tirava ali um momento entre mãe e filha, ela colocava os confeitos que ela queria, ela colocava todas as coisas coloridas que ela queria, e aquilo era um momento meu e dela. Eu ainda fazia para todas as crianças da minha família, não gastava nem o dobro de um ovo. Então são estratégias que nós precisamos acordar. Há um consumismo sobre as nossas vidas que não vem de Deus. Sabe, você precisa andar bem? Claro que precisa. Você precisa se vestir bem? Se vista bem, sim. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum nisso. Mas ter 15 chinelos, às vezes, não há necessidade, não é mesmo? E nós, às vezes, estamos aí. Sabe, ninguém vai olhar se você veio no culto com a mesma roupa. Ninguém vai olhar isso, amado. Se você tá com uma roupa confortável, você tá com uma roupa que agrada ao Senhor, que você pode levantar a mão, não aparece cofre, não aparece nada, é o suficiente. Sabe, se você veio com a mesma calça na quarta e no domingo, eu não vou reparar, porque eu não reparo nem na minha roupa, quanto mais na de vocês. E muitas das vezes nós precisamos ter 50 calças no nosso guarda-roupa. Nós precisamos ter 50 blusas no nosso guarda-roupa. São consumismos que tiram, às vezes, a nossa bênção financeira das nossas mãos, amém? Você, amado, que é casado, tenha concordância com a sua esposa. Se você não é casado ainda, um dia você vai ser. Tudo que você vai comprar, esteja em concordância, sabe? Eu já contei pra vocês, já tô encerrando, tá, gente? Que quando deixa eu falo demais, mas já tô encerrando. Eu já contei pra vocês o nosso carro do Flintstones, né? Já contei. Se eu não contei, vocês vão saber agora. O Marco, ele sempre gostou de carro velho, mas era velho mesmo. Ele, olha, passa um Chevette na rua, ele olha com os olhos, eu falo, meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Ele gosta de carro antigo, né? Não é velho, é antigo, é vintage, ele gosta. E aí ele vivia comprando um carro mais velho que o outro, vivia dando problema, aquilo vivia no mecânico, aquilo era um problema na nossa vida financeira. E eu comecei a reclamar com ele. Eu falei, não é possível, esses carros não dão certo. Aí ele pegou, falou, olha, meu amigo me chamou para ver um carro, mas eu não vou comprar, eu só vou ver. Aí eu falei, amor, pelo amor de Deus, não vai me comprar outro carro velho, por favor. E ele, não, só vou lá ver. E eu tô, minha casa é em cima, né? E a janela aberta, eu tô lá lavando louça, chega o Marco, irmãos, com uma cara de felicidade. Deu 2 buzinadinhas assim, ó, pom, pom. Quando eu olhei, era um Gol bolinha azul. Ele, olha, eu comprei. Aí eu falei, ai, Senhor Jesus. Aí eu desci. Vem cá ver. Aí eu desci. Quando eu desci, eu nem entrei, irmãos. Eu só olhei assim, ó, eu vi a marca da enchente naquele carro. Eu olhei assim e falei, amor, esse carro é de enchente, você comprou outro carro velho de enchente, não é possível. Aí ele não tinha olhado o assoalho. Quando a gente tirou o tapete, irmãos, aquilo não era um furo não. Aquilo era o carro dos Flintstones, era assim, ó. Aí ele colocou uma madeira pra eu andar, e era na minha parte do carro. E eu andava com o pé na madeira. Gente, mas foi tanta briga por causa daquele carro. Mas tanta briga que ele vendeu pra honra e glória do Senhor. E a partir daí, tudo que nós vamos comprar, nós compramos juntos. Porque nós não podemos, como casal, um comprar e o outro não querer. Nós precisamos. É hora de comprar? É. Dá pra comprar?
Dá. É da vontade da família, é para bem de todo mundo? É, então louvado seja Deus, compre mesmo e seja feliz em nome de Jesus. Mas se não há concordância, amado, não compre. A minha mãe, ela sempre dizia algo que é verdade. Quem não administra 1.000, não administra 10.000. Que o Senhor te dê inteligência financeira para administrar seus bens e que você seja um bom mordomo nessa terra, em nome de Jesus. Para encerrar, vamos ler Lucas 12, 42 ao 44. Diz assim, ó: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus concertos, para dar-lhes o sustento a teu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado será você em nome de Jesus. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Seja um bom mordomo dos tesouros dessa terra. Não retenha seus dízimos, não retenha suas ofertas. Seja prudente em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.